E aí, querido CACDista, querida CACDista, como estamos aí às vésperas do CACD? Hoje eu vou falar sobre a reforma do Conselho de Segurança. Você já fez a revisão sobre a reforma? Bem, se você ainda não fez, eu vou tentar aqui em 10 minutos fazer uma revisão importante, bastante breve, objetiva para você. Aí você já pode avançar para outros pontos do edital. É, o que pode cair em termos de primeira fase em relação à reforma? Eu acho que são três eixos aí que a gente poderia estar atento. O primeiro eixo é o eixo do histórico, fazer um histórico das propostas da reforma. Um outro eixo sobre as reformas atualmente em discussão da Assembleia Geral. E um terceiro eixo sobre a posição do Brasil. Eu vou começar pela última, que é a posição do Brasil, porque aí a gente já fica um pouco mais inteirado do contexto atual. O Brasil está concertado em duas grandes forças, em duas propostas semelhantes, mas não iguais, que estão em discussão na Assembleia Geral das Nações Unidas. Uma delas, mais conhecida, vocês já devem ter ouvido falar do G4, que é a composição que o Brasil tem com a Alemanha, com a Índia e com o Japão. A proposta do G4, para ser um pouco mais detalhista, remete à expansão do Conselho de Segurança de 15 cadeiras para 25 cadeiras, e nessa expansão de 10 cadeiras, 6 delas seriam para membros permanentes e 4 delas seriam para membros não permanentes. É importante dizer também que o G4 defende um critério regional para a ocupação dessas cadeiras. E nesse critério regional, por exemplo, no caso das 6 cadeiras de membros permanentes, 2 cadeiras seriam para a África, 2 cadeiras seriam para a Ásia, uma cadeira seria para a América Latina e Caribe e uma outra cadeira para a Europa Ocidental. E em relação às 4 cadeiras de membros não permanentes, uma cadeira seria para a África, uma outra para a América Latina e Caribe, uma outra para a Ásia e uma outra para a Europa Oriental. Além da expansão de cadeiras de assentos no Conselho de Segurança, o G4 também defende uma melhoria nos métodos de trabalho do Conselho e defende também, é claro, naturalmente, o poder de veto dos 6 membros permanentes, mas com uma ponderação de que esses 6 membros se abstivessem do uso do poder de veto durante os primeiros 15 anos desse Conselho expandido. E durante esse período, portanto, de 15 anos, haveria um tempo para que as Nações Unidas pudessem avaliar a expansão do Conselho de Segurança. A proposta do L69, da qual o Brasil também é parte, ela não se refere a um número exato de expansão, mas ela pondera a necessidade de que países em desenvolvimento sejam mais representados no Conselho de Segurança. É bom lembrar que o L69 é um grupo um pouco maior do que o G4, naturalmente, e é composto basicamente por países em desenvolvimento, ou países de menor desenvolvimento relativo. E importante também para o Brasil lembrar que o IBAS, que é o concerto do Brasil, da África do Sul e da Índia, os 3 países estão no L69. Então isso dá uma margem de articulação política bastante importante para o Brasil. O L69 também está preocupado com os procedimentos de trabalho do Conselho de Segurança. É bom citar, que é bom que você saiba, pelo menos, já que você vai encarar uma questão de primeira fase, que há outras 2 propostas também muito importantes, dois grupos, digamos, que fizeram propostas na Assembleia Geral. Embora o Brasil não faça parte, é importante que você saiba, uma proposta importante chamada, conhecida no meio acadêmico como United for Consensus, é de um grupo de países onde você vai encontrar, por exemplo, a Argentina, você vai encontrar a Itália, você vai encontrar a Espanha, você vai encontrar a Jordânia, a Turquia, enfim, países que não defendem, por exemplo, a diferença do G4 e do L69, não defendem a expansão de membros permanentes, defendem tão estritamente a expansão de membros não permanentes do Conselho no número de 10. Então teríamos, igual a proposta do G4, 25 assentos no novo Conselho, entretanto esses 10 novos assentos seriam de membros não permanentes. Um outro grupo importante, uma outra proposta importante, desculpe, é a proposta da União Africana. E o destaque dela, eu diria,
está mais voltado ao critério de quem elegeria os membros africanos para o Conselho de Segurança e na defesa da proposta da União Africana, do consenso de El-Zuini, é que a própria União Africana escolhesse os países africanos que representariam o continente no Conselho de Segurança. Pois bem, eu acho que é bom você saber das 4 propostas. Existem outras um pouco mais voltadas para o método de trabalho do Conselho, como a proposta do Small Five, por exemplo, mas eu tenho a impressão que essas 4 propostas, do G4, do L69, do United for Consensus e da União Africana, sejam as propostas nas quais você deve se prestar mais atenção. 2 delas, inclusive o Brasil, é parte. Passando para o eixo do histórico, eu acho que é uma boa questão de primeira fase se ele perguntar, por exemplo, eu acho que, se eu não me engano, já houve uma questão semelhante, de que o Conselho já, no sentido de que o Conselho já passou por reforma em 63, 65, quando o Conselho tinha 11 membros e passou a ter 15 membros, um aumento, portanto, de 4 membros não permanentes do Conselho. É bom lembrar que houve uma votação expressiva na Assembleia Geral das Nações Unidas, foram 97 votos favoráveis à reforma, das quais Taiwan, à época membro do Conselho de Segurança, membro permanente do Conselho de Segurança, votou favoravelmente, embora a França e a União Soviética tenham votado contra, os Estados Unidos e o Reino Unido se abstiveram. Se você conhece um pouco das Nações Unidas, vai achar estranho que nessa composição dos membros permanentes a proposta de reforma tenha passado. Pois bem, o fato é que durante esse processo de 63 até 65, para evitar um custo político, um constrangimento político, afinal de contas foram 97 votos favoráveis à reforma, os membros do Conselho de Segurança acabaram por ratificar, os Estados Unidos mesmo ratificaram a proposta de reforma em 65, quando a reforma entrou em vigor. Eu acho que é isso, eu acho que conhecer um pouco do histórico de reformas, conhecer a posição do Brasil em torno do G4, do L69, eu acho que é importante conhecer também os argumentos do Brasil, acho que pode eventualmente ser cobrado numa primeira fase. O primeiro argumento é que o Conselho, seja lá qual a nova composição, seja lá qual se o Brasil está dentro ou não do Conselho Permanente, o fato é, segundo o governo brasileiro, é que há um consenso na Assembleia Geral das Nações Unidas de que o Conselho de Segurança precisa de uma reforma. Precisa de uma reforma porque existe um déficit de representação. Só para vocês terem uma ideia, no final da Segunda Guerra Mundial, quando as Nações Unidas era composta por tão somente 51 países, 11 desses 51 faziam parte do Conselho de Segurança. E aí tem uma representatividade de um pouco mais de 20%. Atualmente são 193 países, dos quais 15 são membros do Conselho de Segurança. E aí um pouco menos de 10% de representatividade, portanto, sem considerar a alteração da ordem internacional, do contexto geopolítico, que reconhece outros lugares do globo, onde há diversos conflitos e diversas contribuições para a manutenção da paz e da segurança internacional. E há uma necessidade também, defende o governo brasileiro, na alteração e na melhoria do método de trabalho das Nações Unidas. Portanto, é importante reconhecer como que o Brasil se credencia a essa reforma. Eu acho que o Brasil tem argumentos próprios, que é o déficit de representatividade, que é o consenso da Assembleia Geral por alguma mudança no Conselho de Segurança. O Brasil se credencia também pelas participações nas missões de paz. O Brasil já participou de 10 missões de paz, colaborando com o Conselho de Segurança. O Brasil tem um país onde as instituições democráticas funcionam. O Brasil é um global player, atua em diversos fóruns multilaterais, e nesse sentido o Brasil, segundo o governo brasileiro, estaria credenciado, por conta dessas suas participações proativas na cena internacional, estaria credenciado também para atuar na missão de segurança e paz internacional. Pois bem, é isso. Sobre a reforma do Conselho, eu acho que é bom
você ficar atento a um breve histórico, ficar atento à posição do Brasil e à posição dos outros países do globo aí dentro das propostas que estão sendo analisadas no âmbito do Conselho, ou melhor, no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas. E lembrar também que, recentemente, em 2013, se eu não me engano, o Brasil sediou uma ampla discussão sobre a reforma do Conselho, do Itamaraty, onde contou com a presença de acadêmicos, contou com a presença de embaixadores de outros países, especialmente os embaixadores do G4, contou com a presença do próprio representante da Assembleia Geral das Nações Unidas para a reforma desse Conselho, onde, no entendimento do diagnóstico que o G4 vinha fazendo, essa pauta da reforma do Conselho de Segurança deveria ser expandida e deveria ser debatida com a opinião pública, de modo que esse debate ganhasse uma massa crítica em torno do que estaria envolvido nessa agenda. Meus queridos, sobre reforma é isso, o vídeo é curto. Se você gostou, dá uma curtida ou faz um comentário sobre alguma coisa que a gente possa trocar. E eu prometo estar aqui no próximo domingo trazendo mais um tema aí, para que você não precise voltar aos textos ou voltar ao caderno. São informações rápidas, objetivas, para a gente continuar estudando. É isso aí, um grande abraço, bons estudos e boa semana. Até o próximo domingo.